Então, quando a gente se pergunta por que o nome João Gostoso, a gente identifica, né, que ele não possui características precisas, né? Então, ele não tem nome próprio, né? E gostoso aí é provavelmente um, um, um nome que eles dão porque eles realmente não sabem qual é o nome próprio desse sujeito, né? O que a gente já pode ligar aí à marginalidade, né, desse meio das cidades brasileiras, né? O que a gente nota também pelo texto é que ele não tem uma moradia fixa, né? Coloca-se lá que ele mora no Morro da Babilônia, num barraco sem número, e sem um emprego definido, né? Porque no caso ele é carregador de feira livre. E ele cumpre, né, um destino aí para a morte, né? E acaba sendo anônimo, né? Porque se tem João Gostoso, ninguém vai saber nunca quem é, né? E em relação a esses locais mencionados, né, como o Morro da Babilônia e o Rodrigo de Freitas, né, a gente se pergunta se realmente eles existem. É importante colocar, né, ressaltar que esse Morro da Babilônia é um lugar alto, mas um lugar também pobre, né, que vai aí fazer contraste com essa lagoa de Rodrigo Freitas, né, que é um lugar já baixo, e de riqueza dentro do Rio de Janeiro. Então nós temos aí duas dimensões muito grandes, né, o Morro da Babilônia, que é um lugar alto, mais pobre, e o Rodrigo de Freitas, que é um lugar baixo e onde moram pessoas mais ricas. Mas a gente se pergunta por que não tem número, né? Por que o barracão não tem número? Observe aí, né, que no Morro da Babilônia a gente pode colocar que há, sei lá, provavelmente uma falta de organização, a baderna, ou alto espaço aí dessa miséria que é colocada, né, dessa miséria anônima de pessoas, de certa forma aí se torna até uma ironia, né, o barracão não ter um número. E a gente se pergunta também, né, que será, né, que o João Gostoso ele cometeu um suicídio ou aconteceu um acidente na lagoa, né? Então essa dança aí de morte do João Gostoso, ela se imprime nessas angulosidades, né, do ritmo do poema do Manuel Bandeira. Isso é muito curioso, né, porque a gente tem uma espécie de ritmo acelerado, né? Do próprio narrador ao retratar de forma muito rápida essa necessidade física, né, e até mesmo esse caos, né, que antecipa aí o morro abaixo até o momento de êxtase, né. Então nós temos um sujeito que estava acima de um morro e ele cai justamente em um local em que há riqueza, né. Pedir para que vocês aí, com uma forma até de treino mesmo, vocês tentem identificar o que seria a apresentação, o conflito e o clímax dentro dessa história, para que dê aí para entender mais a fundo. Bem, outros questionamentos que a gente pode fazer, né, dentro dessa história é qual seria a classe social do João Gostoso, né? Qual era a cor do João Gostoso? Por que o João Gostoso ele se matou? Qual é a crítica que o autor ele pode estar fazendo dentro desse poema? Então observe a quantidade de questionamentos a gente pode fazer com um poema tão curtinho como esse. Então, se a gente fosse mesmo procurar, né, o que seria a apresentação, né, a gente pode até mesmo colocar que um homem morreu afogado, né? Um homem acabou morrendo afogado. A gente pode colocar o conflito dessa queda, né, do morro. A gente até também pode acrescentar na apresentação que a gente tanto tem essa questão do indivíduo que foi morto, como a gente também pode colocar que havia um sujeito que estava dançando, embriagado, né, e tal, e acabou sofrendo um acidente e morrendo. E o conflito, a gente pode colocar que está ligado, sim, a essa possível embriaguez, né? E o clímax, infelizmente, aí é o momento da queda, né, em que ele cai desse morro e também, infelizmente, acaba falecendo. Observe que nós temos uma espécie de narrador observador, né? Vejam aí que está na terceira pessoa. E notem todas as outras características dessa estrutura narrativa, certo? Como o personagem, o enredo. E vejam como é simples você identificar isso dentro de uma prova. Agora, como é que seria isso se aparecesse, por exemplo, em uma questão do Enem?
A questão do Enem, por exemplo, aqui, ela vai trabalhar esses elementos de função referencial da linguagem, né? Ou seja, a gente vai querer trabalhar exatamente a fundo essa estrutura quando a gente fala de linguagens. Porque como ele está tratando de função referencial, né? Aqui a função referencial ela já é outro assunto, né? Para quem estudou os tipos de funções, a função referencial ela também pode ser conhecida como denotativa ou informativa. O objetivo mesmo é informar, é noticiar, é anunciar ou indicar. Então, essa função, para quem não lembra, ela é utilizada cotidianamente, né? E o que faz dela, no caso aí, a função mais comum entre as 6 funções que vocês já estudaram. Então, por isso, no comando ele diz, no poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação de elementos da função referencial da linguagem pela. Então, por isso que ele dá como gabarito aí a letra E, apresentação de elementos próprios da notícia, tais como quem, onde, quando e o que, né? Então, esses elementos aí, eles são próprios realmente da notícia, porque a gente está falando de linguagem referencial. E a linguagem referencial, ela tem como objetivo realmente informar. Então, se ele está pedindo aí esses elementos da função referencial, a letra E é a que possui essas características e de forma, claro, mais coerente. Então, né, eu finalizei aqui, né, esse contexto do D11, espero que vocês tenham entendido, né? Observem aí que basicamente você precisa apenas saber a estrutura narrativa, certo? E também esse conflito gerador, né? O que vai causar esse conflito no meio da trama, no meio desse enredo, ok? É uma estrutura muito básica. Só que vocês precisam identificar que dentro de um simulado, por exemplo, a prova ela pode vir em níveis diferentes dentro desse descritor, né? Eu posso, ou o avaliador ele pode muito bem colocar um texto com a linguagem mais complexa e você vai ter que identificar, né, onde é que pode estar nesse conflito ou esses outros elementos. Então, eu espero que vocês tenham realmente compreendido.